boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente da SEDAI, Wagner Victer. Boa noite, Victer. Boa noite, Ricardo. É um prazer, mais uma vez, estar no seu programa e falando do seu público, que é público formador de opinião. Para participar dessa entrevista, eu convidei a jornalista Mônica Ramos. Boa noite, Mônica. Boa noite, Ricardo. Boa noite, presidente. Boa noite, dona Mônica. Presidente Wagner Victer, no último dia 22, se comemorou o Dia Internacional da Água. Enfim, houve uma comemoração por todo o Brasil e me parece que a SEDAI está num movimento crescente de conscientização da população com vistas à economia, à utilização racional da água. Recentemente soube que a SEDAI lançou uma campanha em parceria com a Ambev nesse sentido. Eu queria que você explicasse um pouco quais são os movimentos que a SEDAI tem feito nessa direção e especificamente como vai funcionar essa campanha, essa parceria entre a SEDAI e a Ambev. Bem, Ricardo, na realidade é algo inovador. Nós temos um conjunto de medidas voltadas à questão da consciência ambiental, do uso racional da água, e lançamos recentemente, como você disse na semana que passou, com a Ambev, um programa chamado Banco Cian. Cian é uma cor, um azul que os gregos utilizavam para denominar a água incolor, mas os gregos utilizavam o cian, o azul da água. E esse banco, basicamente, clientes da SEDAI, com a sua matrícula, eles entram no site da SEDAI e cadastram a sua matrícula e, em função do que eles vierem a economizar de água em relação à sua média, eles vão ganhar pontos que podem ser trocados em descontos em lojas como Submarino, lojas americanas. Como se fosse um cartão fidelidade. Como se fosse um cartão fidelidade, um programa de milhagem, algo importante, porque não só pela economia que o cliente vai ter, mas fundamentalmente para a questão das pessoas começarem a ter consciência sobre o seu consumo e as oportunidades que tem para economizar. Na realidade, se ele tiver um consumo menor, ele ganha ponto, é isso? Exatamente. À medida que ele vai reduzindo o consumo, ele vai ganhando pontos. Não é um programa de milhagem com o objetivo de aumentar a nossa arrecadação, muito pelo contrário. Programa de milhagem que visa ter uma reflexão no seu consumo e quem reduzir ganha pontos. Quanto mais reduzir, mais pontos recebe, mais descontos obtém e tem esses pontos em cadeias, Shoptime, Submarino, lojas americanas. Então é uma coisa inovadora, é uma parceria legal com a Ambev. Recentemente também a SEDAI diminuiu a cobrança de tarifa mínima para os pequenos comerciantes. Você já tem um balanço, se essa medida resultou em economia de água, uma vez que as pessoas também desperdiçavam, já que eu vou pagar, eu desperdiço, já tem um balanço dessa medida? Ô Mônica, essa medida é uma medida importante. O governador Sérgio Cabral tinha nos orientado a fazer isso. Tivemos um conjunto de deputados que levaram a sugestão ao governador, deputado Pedro Fernandes, deputado Nilson Salomão, deputado André Correia, deputado o Tiago, ali da Zona Oeste. O governador fez com que a gente reduzisse o mínimo de consumo, colocamos na nossa revisão tarifária, e reduzindo esse mínimo, os comércios que tinham um consumo mínimo de 20 metros cúbicos mês, portanto 20 mil litros mês, caiu para 10 mil litros. Então muitos que gastavam porque estavam pagando abaixo, porque consumiam abaixo do consumo mínimo, agora pagam um valor mais próximo do que estão consumindo. E há certamente uma redução significativa e também uma consciência das pessoas. Volto a falar, a nossa empresa é uma empresa que ganha dinheiro vendendo água, tratando esgoto. Mas, fundamentalmente, nós não estamos afastados de práticas voltadas à sustentabilidade. Eu acho que esse é um movimento que cresce não só no país, no Rio, especialmente no mundo, e na Semana do Dia Mundial da Água é importante comentar isso. Presidente Wagner Victer, é óbvio que é importante instar a população a economizar água, convocar, conclamar, mas é preciso saber o seguinte, e a SEDAI, internamente, também ela tem contido os desperdícios, quer dizer, há muito vazamento, há muito desperdício de água nas linhas, quer dizer, por exemplo, se você tivesse que me dizer aqui agora, quantos % da produção de água da SEDAI é desperdiçada, escapa num vazamento, escapa numa ligação clandestina, quer dizer, você mensura esse desperdício funcional da SEDAI? Olha, Ricardo, a mensuração, o valor correto, ele é difícil de falar, porque quem falar vai estar colocando uma mentira, porque muito das perdas são perdas ou perdas técnicas ou perdas, inclusive, de chamada submedição. Ou a pessoa tem um gato, ou muitas vezes você tem um hidrômetro que não marca a quantidade real. Seria muito simples. Produziu tanto,
faturou tanto, essa diferença é perda. E não é. Você tem hidrômetros que marcam a menos. Por isso que nós começamos a substituir o parque de hidrômetros. Mas nós temos investido muito na questão de combate a perdas. Vou lhe dar um exemplo. É o prazo médio, quando você, no passado, antes da nossa gestão, de atender uma reclamação quando nós chegamos, era da ordem de 16 dias. Sim. Hoje o prazo médio para atender uma ligação, apesar de nós darmos 72 horas, e, portanto, o vazamento, ele está inferior a 36 horas. Então, aquele vazamento que perdurava muito tempo... Estou dizendo isso hoje porque o time recentemente uma matéria no Globo mostrou um vazamento de São Cristóvão. Em São Cristóvão, aqui que é uma coisa que gerou polêmica. Gerou polêmica, exatamente. Visto, Essa foi a razão até de eu ter feito essa pergunta. Ele não gerou polêmica nenhuma. Ali é uma decisão extremamente correta e tomarei essa decisão quantas vezes tiver que tomar. Você tem uma adutora que transfere mais de 1.500 litros, você tem um vazamento inferior a 1 litro por segundo, você vai desligar aquela adutora, que vai impactar 1 milhão de pessoas. É melhor você deixar 1 litro ou 2 litros por segundo vazando, mesmo com toda a perda, do que sacrificar as pessoas. Fazer qualquer coisa ao contrário é, no mínimo, um ato de pouca inteligência. Então, eu não fico pressionado por matéria de jornal. Muito pelo contrário, só desligamos para fazer o serviço quando a temperatura baixou. Então, eu, com todo respeito, gosto muito dos cavalos, mas às vezes é melhor prejudicar 44 cavalos do que 1 milhão de pessoas. Esperamos a temperatura cair, porque quando você cai a temperatura, você reduz a demanda, pode remanobrar as águas e fizemos o serviço. Isso é uma decisão técnica correta de engenheiro e que não foi outro que tomou, não. Fui eu que tomei, não foi minha ponta que tomei. E tomarei tantas vezes quanto for necessário. A SEDAI, recentemente, outra polêmica aí, anunciou que vai lançar 30% das ações no mercado. Isso é o início da privatização, é importante. Esse é um IPO, na realidade, a SEDAI vai para a Bolsa de Valores e vai começar a comercializar as suas ações na Bolsa. É o IPO que vem por aí, quer dizer, há quantas anos esse projeto? Porque eu me lembro, assim que você assumiu a presidência da SEDAI, se falou nesse processo de comercialização das ações da SEDAI na Bolsa de Valores e depois esse assunto foi deixado de lado, pelo menos temporariamente. Se houver, quer dizer, a decisão de se colocar, quer dizer, ela vai até, digamos, o limite de 51%, ou não, ou o poder público vai continuar sendo, digamos, majoritário e, portanto, decidindo, do ponto de vista administrativo, o comando da SEDAI. Ricardo, quem conhece a minha trajetória política e como profissional, sabe que se um dia a SEDAI fosse para privatizar, o presidente da empresa nunca seria Wagner Victor. Fui diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, assessor dos engenheiros da Light, lutei pelo monopólio estatal do petróleo. Acho que você pode ter empresa estatal produtiva, como você tem empresa privada não produtiva. Está aí uma série de problemas que estão acontecendo com empresas privadas, criticados. Então você tem empresa estatal produtiva e acho que a SEDAI hoje ela é um exemplo em relação ao que era passado, tem muito que avançar. Primeiro ponto, abrir capital não tem nada a ver com privatização. Você pode abrir o capital e a empresa continua estatal. A Petrobras é estatal, o capital é aberto. A Sabesp, que é a SEDAI de São Paulo, o capital é aberto e é estatal. A Copasa, em Minas Gerais. Agora, a decisão, ela ainda não foi tomada. Essa decisão será ou não tomada pelo governo do Estado. Quem define abrir capital ou não, e o governo do Estado já deu uma entrevista dizendo que encaminhará nesse sentido e não encaminhou, é o governo do Estado. A partir do Estado formalizar no Conselho de Administração, e ele já disse que irá fazer, nós seguimos todos os procedimentos previstos na Comissão de Valores Mobiliários, que inclusive missão de fato relevante. Agora, abrir capital não tem nada a ver com privatização, e se fosse para privatizar, não seria eu. E pergunta a opinião. A empresa está preparada? A empresa está preparada. Nós fizemos ao longo dos últimos 5 anos vou falar sobre um isso, dever de casa que era impossível no passado. Agora, essa é uma decisão do governo do Estado e não da SEDAI, e nada tem a ver com privatização. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o presidente da SEDAI, Wagner Victor.